eu sou o Igor, da turma 28A. Essa é a resenha do livro individual. Vou fazer do livro Educação do Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física, de João Batista Freire. Eu vou começar falando um pouco sobre o autor. João Batista Freire é licenciado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André, mestre em Educação Física pela USP, doutor em Psicologia Escolar pela USP, ex-técnico da Seleção Brasileira Infantil de Atletismo, e seus livros são voltados, a maioria, para a pedagogia, como esse, que é Educação do Corpo Inteiro, que fala de crianças, e a Pedagogia do Futebol. Ele gosta de expor suas ideias baseadas em outros autores que já estudaram sobre, sempre manifestando a sua opinião. Esse livro possui 112 páginas, divididas em 12 capítulos, e tem como objetivo principal mostrar a infância da criança na escola, do 1º ao 5º ano, como deve ser educada, o que deve ser trabalhado e como é a reação das crianças de diferentes idades em relação a diferentes atividades. Vou começar falando agora do 1º capítulo do livro. O autor inicia o capítulo contextualizando que a infância é um período de intensas atividades físicas, que ocupam a maior parte do dia a dia das crianças. E para chegar no objetivo principal, faz uma viagem desde o nascimento do ser humano, quando só realiza movimentos involuntários, até o início dos movimentos intencionais, meses depois. Após contextualizar isso, começa a falar qual o papel da educação física na escola da primeira infância, que é desenvolver essas atividades motoras intencionais das crianças. E é fato que não existem padrões de movimento, por isso não se pode enquadrar as crianças em padrões de movimento. E sim desenvolver os movimentos individuais de cada uma, como engatinhar, pular, correr, entre outros, utilizando atividades físicas em forma de brincadeiras, que é uma linguagem que as crianças irão entender e aprender. A criança, ela começa a se adaptar a esses movimentos motores básicos entre 1 e 2 anos de idade, cada um no seu período, dependendo de fatores individuais, como a cultura e seu esforço de adaptação. Já uma noção de pensamento, que é algo mais complexo, saindo da atividade física, demora anos. O autor afirma que a criança começa a pensar quando começa a se comunicar com outras pessoas, e principalmente quando entra no mundo da fantasia. O mundo da fantasia, segundo João Batista Freire, é o mundo da imaginação da criança, onde cada uma tem uma imaginação diferente, dependendo de fatores sociais e culturais de sua vida. É um mundo no qual se transforma objetos simples em coisas incríveis, no contexto da criança e na imaginação dela. O autor continua esse assunto do mundo das fantasias falando sobre os brinquedos simbólicos, que são qualquer objeto que pode ser usado como brinquedo pedagógico, material pedagógico, disponibilizado pela escola, como pneus, caixas de papelão, bolas de meia, entre outros exemplos. Todos esses materiais podem ser usados em várias brincadeiras e contextos diferentes, fazendo a criança usar sua imaginação e, com o decorrer das aulas e do tempo, fazer com que ela crie relações das brincadeiras com a realidade. Nisso, chega o fim à primeira infância. É um capítulo muito interessante, com um conteúdo bastante amplo e diversificado. Possui vários exemplos de brincadeiras, jogos e materiais pedagógicos. O autor questiona em alguns momentos se todas as escolas educam de forma correta as crianças de primeira infância, já que é a base de tudo, não só da formação escolar, mas para a vida adulta da criança. Agora o 2º capítulo. O 2º capítulo tem como nome Pedagogia do Movimento na Escola de Segunda Infância. Possui 16 páginas e tem como objetivo mostrar as principais brincadeiras a serem ensinadas a crianças dessa faixa etária, qual material utilizar e a aprendizagem de cada brincadeira e sua utilidade. O autor inicia o capítulo com uma discussão. Quem deve dar as aulas de educação física nas escolas de segunda infância? A resposta pode parecer óbvia, um professor de educação física, mas não é. Ele diz que pode ser tanto o profissional de educação física, como pensamos, ou o professor das outras disciplinas. Deve ser escolhido por a sua competência. O que importa é que a criança tenha essas aulas, pois ela traz muitos benefícios, sai da teoria das outras disciplinas e tem um maior contato com a sua realidade. Após essa discussão, ele exemplifica brincadeiras e materiais a serem utilizados até o final do capítulo. Os materiais podem ser os mesmos da primeira infância, citados no 1º capítulo do livro.
com um contexto diferente, porque as crianças da segunda infância já estão mais socializadas com as pessoas e com o meio onde vivem. João Batista Freire cita várias atividades com esses dois materiais, a bola e a corda. Em relação à corda, parte do simples pular corda para muitas variações, buscando desenvolver habilidades na criança, como a capacidade de adaptação a cada variação, velocidade, noção de espaço, tempo e equilíbrio. E, em relação à bola, ele também tem o mesmo ponto de vista da corda, de variações culturais por regiões. A diferença é que a bola possui atividades para aprendizagem específica, que já podem ser ensinadas à criança, como um passe com as mãos ou um chute. É um capítulo que dá continuação à ideia exposta no primeiro capítulo, que é fazer a criança ter um contato com a realidade, especificamente na segunda infância, que é o foco desse capítulo. A criança já está mais próxima da realidade, por isso esse capítulo é de grande ajuda. Agora vou falar do terceiro capítulo do livro. O capítulo tem como nome Como Começar, Por Onde Ir. Possui 3 páginas e seu foco é mostrar de onde a escola deve dar início aos seus ensinamentos, com base no conhecimento que a criança adquire fora da escola. O autor começa o capítulo argumentando que a situação econômica e cultural são os 2 aspectos que mais definem as diferenças entre as crianças. Por isso, ele defende que, para dar início ao ensinamento, deve-se entender a situação de cada criança, o que ela já sabe brincar, quais atividades realizam fora da escola, entre outras coisas. Com base nisso, ele diz que é impossível equiparar o nível das habilidades motoras. Isso deve ser descartado. Ele diz também que as crianças adquirem conhecimento fora da escola, como na mídia, por exemplo. Expondo todos esses fatores, ele conclui que, para montar uma boa proposta pedagógica, é necessário entender tudo isso de cada criança que é seu aluno. E embora seja um capítulo muito sucinto e curto, é de grande importância, pois mostra como lidar com as crianças já na primeira infância, que é o primeiro contato que você vai ter com elas nas escolas, onde é a base de todo o conhecimento escolar e também fora da escola, como o autor menciona no primeiro capítulo do livro. Agora o quarto capítulo, que tem como nome A Respeito do Jogo. Possui 3 páginas e seu objetivo principal é mostrar as etapas da vida que a criança aprende em cada tipo de jogo e faz uma breve explicação da diferença entre os termos jogo e brincadeira. O autor começa dizendo que na nossa linguagem informal do cotidiano, as palavras jogo e brincadeira talvez não tenham muita diferença. Porém, para as crianças pode-se considerar o jogo como um significado mais amplo, como as etapas da vida, por exemplo. Nisso, ele cita todas as etapas, explicando-as. As primeiras etapas dessas etapas, ou o primeiro jogo, que a criança pratica, é apenas a repetição de movimentos que já aprendeu, pelo seu próprio prazer. A segunda etapa é o jogo simbólico, onde a criança faz algo que não é possível na realidade, só em seu pensamento. Essa etapa ocorre quando a criança começa a se manifestar seus primeiros atos de pensar. Já a última etapa é o jogo com regras, onde exige uma compreensão muito mais ampla. A criança o aprende quando começa a viver bem em sociedade e entender o mundo que o vive. Após aprender os 3 tipos, a criança vai se aperfeiçoando. E a escola, para desenvolver isso, pode trabalhar jogos de regras, com diferentes contextos e situações, se aproximando do dia a dia da criança para ir acostumando. É um capítulo breve também como o terceiro, mas por fazer todo um contexto da vida da criança, desde realizar movimentos involuntários a se relacionar com as pessoas na sociedade, é de extrema importância para o entendimento da criança e para tentar entender como elas pensam. Agora vamos para o 5º capítulo do livro, que tem como nome Cognição. Possui 8 páginas e seu foco é tentar entender como a criança pensa, como ela desenvolve seu pensamento do mais simples ao mais concreto, citando várias atividades que desenvolvem o aparelho cognitivo da criança. João Batista Freire inicia esse capítulo com uma reflexão, dizendo que pensar é como uma viagem no mundo. E muitos não buscam entender como a criança pensa, sendo o pensamento da criança algo muito amplo, considerando que tudo o que ela vive pode virar parte de sua imaginação. Cada vez mais, algo complexo surge em sua cabeça, variando com seu nível de desenvolvimento. Considerando o significado de cognição, o processo de adquirir conhecimento, o autor traz alguns exemplos para a sua compreensão, como o jogo da amarelinha
pegador, entre outros jogos que podem ser passados nas escolas de forma simples. O capítulo é concluído com uma consideração final sobre esse assunto, dizendo que qualquer dos jogos listados é significativo para crianças entre o primeiro e o quinto ano, buscando atividades contextualizadas que divertem e, ao mesmo tempo, desenvolvam o aparelho cognitivo das crianças. O sexto capítulo do livro tem como nome Motricidade, que é algo relacionado aos movimentos do corpo. Possui 5 páginas e tem como objetivo falar sobre os movimentos da criança, a necessidade de ensinar nas escolas e como ensinar. O capítulo se inicia com o autor dizendo que a educação física deve ir em busca de sua autonomia, da independência das outras ciências, desenvolver sua própria habilidade com o foco de tornar o homem mais humano. Nisso entra a parte da motricidade no capítulo, do entendimento de movimentos que serão úteis para o dia a dia do homem e que podem ser ensinados suas formas corretas de execução para as crianças nas aulas de educação física. Movimentos como pular, correr, andar podem ser ensinados nas aulas de educação física para crianças. Para o professor, ensinar isso à criança, ele pode tanto ir em um método mais comum, que é a repetição dos movimentos, ou em um método mais divertido para as crianças, que é o uso de brincadeiras, que os movimentos sejam utilizados, como pegador, que trabalha a habilidade de deslocamento, que trabalhará a corrida e o andar, ou pular corda, que trabalha a habilidade de salto, entre outras atividades. O autor conclui o capítulo dizendo que a aprendizagem deve estar relacionada com a realidade da criança, ficando mais fácil para ela aprender e usar no dia a dia dela, e principalmente deve ter relação com o mundo que a cerca. O sétimo capítulo do livro tem como nome A Questão da Competição. Possui 4 páginas e seu objetivo é mostrar que os jogos nas escolas devem ter um caráter competitivo, porém com algumas observações. O capítulo começa com um tom reflexivo, dizendo que a nossa vida, a busca pela sobrevivência, já é uma competição e, juntamente com a competitividade sendo algo já cultural dos jogos, não se deve tirar isso das escolas. A competição em jogos e brincadeiras deve ser mantida, mas com algumas observações, como a exaltação de todos os participantes e não só do vencedor, como vemos hoje em dia. Assim, valorizando as relações entre os alunos e sua socialização. O autor traz alguns exemplos de jogos que podem ter competitividade entre as crianças nas aulas, como corridas, com diversas variações possíveis, e os próprios esportes, que são muito utilizados e questionados ao mesmo tempo nas escolas. Porém, com sua realização correta, pode ser de grande aprendizado. O capítulo é concluído com uma frase bastante interessante. Se as crianças brincam juntas, já surge uma competição. Isso nos mostra que a competição deve existir nas escolas, seguindo todas as orientações corretas, exaltando a todos os competidores, pois o ganhador não ganharia se não houvesse outros participantes competindo com ele. Agora vamos para o 8º capítulo do livro. O capítulo possui 4 páginas e seu título é Socialização. E seu objetivo é mostrar como se inicia o processo de socialização das crianças na escola de primeira infância. O autor inicia o capítulo dizendo que não se pode deixar as crianças fazerem tudo o que elas querem, embora elas acham que estão certas, não entendendo a vontade dos outros. Nisso, entra o primeiro contato delas com a socialização, a imposição de regras pelos professores. Com isso, iniciará o desenvolvimento da criança em relação à socialização com os outros, pois obedecerá regras de convívio, respeitando a opinião do próximo, seja na escola ou na sua própria casa. Em relação à educação física, as regras começam a se manifestar com crianças entre 7 a 11 anos. Nessa faixa etária, o professor já deve estimular a criança a usar regras de uma forma recreativa e que a agrade para o melhor aprendizado. Uma forma de realizar isso é questionar a criança, propondo brincadeiras sem regras, para que elas mesmas criem, podendo separá-las em grupos ou de uma forma individual. E quando as próprias crianças criam as regras, elas costumam seguir mais elas. Encerrando o capítulo, João Batista Freire
apresenta duas brincadeiras que trabalham na socialização das crianças, que são o futebol aos pares e a corrida de estafetas, ambas com as próprias crianças desenvolvendo suas regras. Concluindo essa parte, o primeiro contato das crianças com a socialização são as regras. Quando elas pensam em criar regras para a prática de alguma atividade, conversam e interagem umas com as outras, surgindo assim a socialização. Nono capítulo. Este capítulo tem como nome a afetividade. Possui 4 páginas e tem uma grande diferença dos outros, pois não fala especificamente sobre as crianças, e sim se refere aos professores e sua relação afetiva com os alunos. Não é uma questão muito discutida porque, segundo o autor, muitos temem a falar disso. Lidar com corpos em movimento não é o mesmo que lidar com o aluno sentado olhando para o quadro e copiando a matéria, como afirma João Batista Freire. E, agravando a situação, existem muitos profissionais da área que não estão preparados para problemas de afetividade com os alunos, seja uma questão de agressividade durante a aula ou uma falta de carinho com algum aluno que necessita disso. Para isso, é necessário uma maior formação do professor nessa área, se envolver mais nos sentimentos dos alunos, pois, sem nenhuma afetividade, não se consegue nenhum aprendizado. Encerrando o capítulo, o autor cita o futebol, muito conhecido por todos. Muito conhecido por todos que, hoje, envolve muitos mais sentimentos do que um simples correr atrás das bolas. 10º capítulo. O capítulo tem como título as relações entre a educação física e as outras disciplinas da escola. Possui 6 páginas e seu foco é mostrar como acontece essa relação na escola e a interdisciplinaridade envolvendo a educação física. O autor inicia o capítulo dizendo que é dado pouca importância a uma relação das outras disciplinas com a educação física. Há mais importância em trabalhar a mente das crianças nas escolas de hoje, não se preocupando muito com o corpo, que é a parte mais relacionada à educação física. Pensamento esse que pode ser também dos pais dos alunos. Muitos enxergam a educação física como uma disciplina auxiliar das outras, o que não é verdade. A educação física se mantém pelo seu próprio conteúdo e, a partir dele, pode sim auxiliar e se relacionar com outras disciplinas. Sendo assim, o autor traz diversos exemplos de brincadeiras que envolvem outras disciplinas, como boca de forno, que envolve a matemática, adivinhar o tempo, que envolve noção de espaço e tempo, entre outros. Agora vamos para o 11º capítulo do livro, que possui 5 páginas e tem como título a avaliação em educação física. E irá tratar como é feita a avaliação dos alunos nas aulas de educação física, citando algumas pesquisas e testes realizados nesta área. João Batista Freire inicia o capítulo argumentando que uma das principais preocupações do professor é exatamente essa: como avaliar os alunos. Existem inúmeras formas, sendo a mais comum as provas. Mas e na educação física, como pode ser realizada essa avaliação? Provas escritas não são a melhor opção, já que a disciplina também trabalha o corpo do aluno. O autor cita algumas formas já utilizadas, como questionários que envolvem perguntas sociais avaliando o nível de socialização da criança e desenvolvendo seu senso crítico, que podem ser realizados em um período de alguns meses para verificar o nível de evolução da criança. Ele cita também autores e professores da área e suas respectivas ideias para o problema. Entretanto, alguns desses testes podem ocupar muito mais tempo da aula, e uma escola que não possui tanta estrutura e tempo de aulas de educação física pode não conseguir realizá-los mensalmente ou dentro de períodos de alguns meses. Sendo assim, no final do capítulo, é falado que até mesmo o simples exercício pode ser uma forma de avaliação das crianças. Pode-se verificar a melhoria do movimento ao decorrer das aulas, expressões faciais que mostram o nível de efetividade, entre outros, como a simples atividade, pode-se verificar muitas coisas. Concluindo o capítulo, o autor faz uma reflexão, na qual ele fala que todas as crianças são diferentes. Cada um tem sua forma de comportamento, pensamento e opinião.
e isso deve ser conversado pelos professores, tomando cuidado na hora da avaliação para não buscar uma padronização. Agora é o 12º capítulo do livro e o último. Possui apenas 3 páginas, sendo breve, e tem como título Aspectos da legislação brasileira sobre educação física, e será discorrido sobre como a legislação evoluiu em relação à educação física ao longo dos anos, até se transformar na educação física que vemos hoje. A primeira frase do capítulo é um trecho de um decreto de 1971, que diz que iriam fazer parte das aulas de educação física alunos do mesmo sexo, no caso homens, e selecionados fisicamente, no caso seriam os melhores no determinado esporte. Isso mostra como era a educação física anos atrás, que cresceu bastante na época do militarismo, onde havia separação nas escolas entre meninos e meninas. E se compartilhava a ideia de que os meninos eram melhores na prática da educação física. Assim, se via um preconceito muito grande na época. Ao passar dos anos, foram surgindo novos decretos. A educação física teve seu espaço regulamentado nas escolas no item 4 do decreto 69.450, que garantia um espaço de poucos metros quadrados por alunos, lembrando a ideia de um quartel militar. Embora fosse um avanço, ainda não era o ideal. E com mais decretos, mais avanços, temos a educação física de hoje, que comparada de anos atrás é muito melhor, porém ainda temos muito que evoluir e nós iremos fazer parte disso. Agora eu vou fazer uma breve conclusão e uma opinião pessoal minha sobre o livro em geral. João Batista Freire, ele tem muita vivência na área citada, que é entre crianças do 1º ao 5º ano. Ele fala muito de suas próprias experiências vividas durante o livro, o que é de muita contribuição para o leitor, sempre reforçando a ideia de se considerar o conhecimento que a criança já possui, valorizar as diferenças e ir em busca de cada vez mais autonomia e valor para a educação física nas escolas brasileiras. Eu recomendo o livro para todos os estudantes de educação física, principalmente na área de licenciatura, e para os que pretendem trabalhar com crianças dessa faixa etária. Acho que esse livro seria muito útil e ajudaria muito na futura profissão.